Oi, gente! Estamos de volta depois de 2 semanas aí de hiato, muito por causa, É! muito por causa das férias das crianças, né? Acho que a coisa tornou meio uma bola de neve, que vira uma confusão e a gente não estava conseguindo achar um dia, um horário para poder falar melhor. Então, estamos aqui hoje e vamos falar sobre uma coisa que, bom, não sei se está bombando ainda, mas que a gente recebeu uma sobrecarga absurda de informações nos últimos tempos, que foi sobre o filme da Barbie, que saiu agora tem umas 2 semaninhas, dia 21 de julho, né, Flávia? Isso, a gente assistiu o filme e Sim. decidimos trazer esse assunto aqui para vocês, porque assim tem muita relação com roupa, com Tá. estilo, Estilo, com com a moda, sim. isso. É. Então acho que é bem legal a gente falar desses assuntos aqui, porque vai ajudar a gente a refletir melhor sobre o nosso vestir. Com certeza. Então, a gente assistiu o filme. Você queria começar, Mari, falando, né, se curtiu, se não curtiu, se você sugere, se você recomenda que as pessoas assistam. Como é que foi a experiência de assistir o filme para você? Cara, eu já tinha lido muita coisa, diferentemente de você, né, Flávia? Você não tinha lido nada, você queria esperar, né? Eu não, eu tava lendo tudo que saía, tudo e mais um pouco eu tava lendo, eu tava empolgada para saber o que que ia ser, para ver se eu realmente ia gostar. Tava vendo boas críticas, não vi ninguém falando mal, pelo menos nas críticas que eu li na minha bolha, digamos assim, não vi ninguém falando muito mal. Mas eu tava com uma expectativa ainda, assim, eu já sabia que isso é uma história, que era adulto, né, para 12 anos, então a minha ideia não era levar minhas filhas, alguém falou, vamos levar as meninas, eu falei, não, eu li, né, sobre o filme antes e falei, acho que não é para levar as crianças, realmente a idade mínima era 12 anos, e eu fui achando que ia ser legal. E, vou ser honesta com você, superou minhas expectativas. Eu achei que o filme foi muito divertido. É claro que traz ali várias questões que a gente vai trazer aqui depois para falar sobre o patriarcado o tempo todo. Ele dá esse tapinha de luva ali na gente, tipo, ó, o patriarcado, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é que é? Que para nós mulheres, nós já sabemos disso, mas os homens que foram ver, acho que se sentiram, né, esse peso que o patriarcado tem em cima das mulheres, eu espero que eles tenham visto isso, né? Mas eu gostei muito, eu achei que foi um filme que eu não conseguia parar de rir, gente, eu não conseguia parar de rir, eu achava muito engraçado todas as cenas, eu não conseguia. Realmente, assim, né? Tinha muitas tiradas bem Muito, engraçadas. muito, foi muito divertido. É, no meu caso, eu vi que estava saindo muita coisa antes, eu já fui assim logo nos primeiros dias, então optei realmente por não ler nada. Eu não vi o trailer também, então fui assim completamente às cegas. Eu sabia só que estava todo mundo querendo assistir, tanto é que era assim super difícil de conseguir ingresso ali nos primeiros dias. Isso eu Sim, achei que foi uma coisa assim sensacional. eu também. O marketing que eles fizeram foi incrível, né? Assim, fazia muito tempo que eu não ia no cinema lotado, e isso é muito É, legal, né? Assim, verdade. é uma energia muito gostosa, e É, aí você vê, assim, todo mundo na mesma vibe, né? sim. Vestido ali com algum elemento rosa para pertencer mesmo. Aham, Muita gente ali realmente, né, usando, vivendo o seu estilo, né? Trazendo sim. o rosa ali de uma maneira que fazia É, sentido para a pessoa, não necessariamente, né, do jeito delicado, como a gente aprendeu a ver o rosa, e a gente vai falar sim. mais sobre isso aqui hoje, né? Uhum. Mas eu achei essa questão de todo mundo no cinema foi muito legal. Eu também Muito achei. legal. Também achei muito legal. E do filme, eu tenho um pouco de dificuldade com duas coisas. Com musical. Eu tenho Mas, muita ó, ele dificuldade com não é. Não, musical. mas vamos explicar. Ele não é um musical. Ele tem uma cena que é musical, Duas. né? São duas, eu Duas acho. cenas. Duas Duas cenas. cenas que é canto e dança, e, gente, É. não sei. Eu acho que eu fui, assim, muito esperando algo como Legalmente Loira, lá da década Ah, do sim, início dos de 2000, 90. assim. 2000. Eu fui muito nessa vibe, assim. Então, me surpreendeu porque foi algo bem diferente do que eu estava esperando, assim, né? Eu acho E que foi sarcástico, que tinham tiradas muito interessantes. A própria Mattel fazendo graça com a própria cara, entendeu? A Mattel é a
Barbie, a empresa que é dona da Barbie. Então, as pessoas que foram caracterizadas lá da Mattel, todas fazendo graça com a cara do tipo assim, sendo idiotas, sendo bobos. E foi muito interessante isso. Para mim, foi uma coisa que me chamou a atenção assim, no filme, que foi muito interessante. Foi mesmo. E para mim, outra coisa assim, que ficou muito foi a questão do figurino. Porque não adianta, a gente gosta de ver coisa bonita, a gente gosta de ver coisa bela. E o filme todo traz, assim, toda uma estética muito bonita. Exatamente. Né? As roupas dele, tanto das mulheres quanto dos homens. Exatamente. A roupa dos homens me surpreendeu muito. Muito, filme. Né? Então eu babei, assim, nesse sentido. Eu achei muito bom. Que aí a gente sai do cinema também assim, mais inspirada ainda a se arrumar mais, a usar mais, né? Sim. Que a gente fica lá 2 horas, não lembro quanto foi, mas acho que foi 1h30 de filme, um pouco mais. Né? Um pouquinho mais, por aí. Só vendo coisa bonita, eu acho que é isso, assim, né? A gente nutriu o nosso olhar. Então, para mim, isso foi incrível, assim. Foi mesmo. Mas como que foi, assim, a tua relação com a Barbie? Porque, assim, a gente sabe que o filme, ele também traz a questão do padrão de beleza, né? Sim, tem estudos científicos, inclusive, que mostram que acaba afetando a autoestima das crianças. Sim. Mas não é todo mundo que passou por essa vivência, porque a Barbie tem muita questão da fantasia, do imaginário, de como a gente brincava, né? Então vamos contar um pouquinho como foi a tua relação com a boneca, se você brincou, se as tuas filhas também hoje brincam, e depois eu conto um pouquinho de mim. Eu lembro de brincar de Barbie, de querer uma Barbie desde muito nova. A minha primeira Barbie não foi uma Barbie, foi uma Suzy, que era a amiga morena da Barbie. E eu lembro, inclusive, que eu acho que foi roubada essa boneca minha depois. Eu morava no primeiro andar, assim, e eu lembro, acho que, de terem roubado essa Suzy. Mas aí depois minha mãe me deu uma Barbie. Depois de terem me roubado. É porque a janela dava de cara para a entrada do prédio. Acho que ela deve ter ficado em cima do sofá, alguém enfiou a mão e pegou. Enfim, gente, de toda forma, eu lembro que eu queria muito ter. E eu ganhei a Suzy, depois minha mãe me deu a Barbie, eu comecei a ter mais de uma Barbie. Bom dia. A criança apareceu aqui. Hoje tem participação. E aí eu lembro de ter tido mais de uma Barbie durante a minha vida e brincar muito com elas. E eu lembro de brincar com Barbie até 14 anos. Eu lembro que quando eu fiz 14, eu demorei, ter a menstruação também foi tipo com 14, eu fiz 14 e menstruei. E aí que eu falei, nossa, será que eu posso continuar brincando de Barbie? E aí que eu meio que comecei a parar de brincar de Barbie, sabe? Ali com 14 anos, assim. 13, quase 14, um pouquinho. Então eu brincava muito, era muito lúdico, eu gostava muito, eu brincava com a Barbie, outros brinquedos junto, enfim. Nunca foi tipo assim, nossa, vou criar roupas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu brincava muito com a Barbie, sim. Então, nunca tive uma relação. Para mim, a Barbie não era uma relação de opressão, né? Como a gente chegou a falar nos nossos papos pré-podcast, a minha sensação de opressão veio mais quando eu virei adolescente mesmo, ali, também com 14, 15 anos, mas veio mais de revistas, tipo Capricho, sei lá qual revista mais que. Toda Teen. Tinha Toda Teen, verdade. Que era a versão mais barata. Exatamente. Que vinham coisas sempre julgando o corpo, falando que seu corpo tinha que ser X ou Y, enfim. E aí, para as minhas filhas hoje, eu vejo, por exemplo, que é mais suave a relação, assim, eu não vejo elas fazerem da Barbie um ídolo, do tipo, eu queria ter Barbie, eu precisava ter o carro da Barbie, eu queria ter a casa da Barbie, que eu nunca ia conseguir ter, porque era um trem enorme, né, enfim, mas eu lembro dessa minha relação, e eu acho diferente a relação delas hoje, até porque eu não empurrei. Um dia viram a Barbie e falaram, eu quero, alguém deu, porque eu mesma acho que eu não iria comprar, e aí ganharam a Barbie assim, uma Barbie assado, e brincaram, mas é a boneca que eu vejo que elas menos engajam, assim, sabe? Tem outras coisas, outras bonecas e outras coisas que elas engajam mais quando estão brincando de boneca. Então, não acho que para elas faz tanta questão, apesar de eu saber que elas veem o filme não, o desenho, tem um desenho da Barbie, elas gostam da Barbie e as irmãs, e tem o Ken. Aí tem uma menina que é a Barbie meio má, que é malvadinha, meio malvadinha,
que se eu não me engano chama Raquel, sei lá. E aí elas gostam, acham divertido, eu acho meio bobo. E eu fiquei pensando se o filme não ia ser assim. Eu falei, gente, será que esse filme vai ser igual os desenhos, vai ser essa coisa meio boba? E ele tem essa coisa meio boba, mas ele não tem as tiradas, que aí também é um dos motivos, eu acho, de não ser infantil, né? O filme não ser como chama? Classificação livre, porque ele tem umas tiradas que Mais as adultas. crianças, mais adultas, e que as crianças não vão entender, não só não vão entender, como não tem que ver, né? Eu acho. Sim, sim, total. E você, a sua Mas relação? interessante, É, né, que elas não têm a febre da nossa época, e né? eu acho que quase Apesar ninguém tem. Hoje em dia eu tenho conversado com amigas que têm meninas e que não tem. As meninas não estão assistindo a Barbie. A Barbie ainda estava muito bombando ali na nossa época, eu acho, e eu acho que hoje em dia, né? E aliás, um dos motivos, né, para quem não sabe, um dos motivos que a Mattel resolveu fazer esse filme da Barbie foi porque estava com as vendas ruins mesmo. As vendas estavam caindo a cada ano que passava, caindo. Não sei se você sabe o valor de uma Barbie, mas a gente consegue achar Barbie de R$ 40, 30 e poucos, R$ 40, de todas. Eles têm, vende até, você acha até, lá em Belo Horizonte tem uma farmácia que vende tudo, que vende a Barbie de 30 e poucos reais. E eu acho engraçado isso, porque assim, engraçado não, né? Mas a verdade é que eles viram que eles precisavam mudar a forma como a Barbie é vista. E na verdade o filme foi feito com pessoas mais velhas, né? Então todo mundo ali tem na base dos isso eu seus amei. 40 anos. Eu Então a amei ver gente. gente 30 a mais no cinema, assim, Exatamente, a como maioria das protagonista. pessoas, exatamente, a maioria das pessoas são 30 a mais no filme da Barbie. É, até mais, né? Provavelmente o Ryan Gosling acho que já tem quase 50, 49, Tem a 40 uma mais. coisa assim, 40 mais. Bom, eu já tenho 40 mais, mas ele eu acho que tem um pouco mais. Não tenho certeza, mas alguma coisa assim. E eu acho que, ou 46, não sei. Mas eu acho que foi muito interessante isso, e ter chamado também a Greta Gerwig, a diretora, que tem uma visão mais feminista mesmo, para fazer esse filme, porque foi muito de caso pensado. Foi para pegar Foi. essas pessoas, como nós estamos aqui, que temos essa visão de mundo hoje em dia, e falar, olha, é para vocês, né? O filme é para vocês, e talvez para reintroduzir nos nossos filhos enfim, a boneca da Barbie. Oi, vamos receber a boneca aí de volta. Olha, vamos, bota ela aí na sua casa, fala com seus filhos que está muito legal, vamos comprar porque foi legal. Então, provavelmente deve ter lançado um monte de Barbie agora. Como é que chama a Barbie, a principal lá, que a Margot Robbie faz? Ela fala um nome que ela é a Barbie Estereotipada? estereotipada. Gente, é sensacional. Porque olha isso, eles colocam o nome da Barbie, magra, loura, de olho claro, de Estereotipada. estereotipada. Isso é É. muito sensacional, cara. É muito, muito E sensacional. até por isso que a minha relação com a Barbie não foi muito legal, né? Sim. Assim, na infância, eu sempre fui uma menina, uma criança, assim, que gostava mais de correr. Então, as minhas brincadeiras era mais elefantinho colorido, brincar de esconde-esconde, era com mais movimento no corpo. Tinha algumas amigas que iam na minha casa e tinham a casa da Barbie, e aí levavam. E, gente, a gente ficava, sei lá, 40 minutos montando a casa. Essa parte eu até gostava. 40 Mas minutos. aí, a hora que estava tudo a casa pronta, que aí entrava a parte da fantasia, de brincar mesmo, eu pensava, Sim, não, agora vamos lá fora, vamos correr. Então eu sim. não fui assim essa pessoa. E eu gostava também mais de boneca, meio que de pano para apertar, assim, sabe? Para apertar, para ficar assim meio feliz, assim, eu sentia essa necessidade mesmo de Uhum. apertar. E a Barbie ela é mais durinha, né? A única boneca que eu lembro, assim, que eu curtia era a Barbie grávida, que você falou que no filme até aparece como a que não deu certo, A né? descontinuada. A Ele sempre olha descontinuada. pra Barbie e fala assim: a Barbie grávida tá lá no filme. Eles, mas a Barbie grávida não foi descontinuada? O que ela tá fazendo aqui na Barbilândia? E eu amava, porque ela vinha com uma barriguinha que você tirava e dentro tinha o Tirava. bebezinho. E eu achava o máximo aquilo. Então, assim, acho que desde criança, querendo ser mamãe, né? E eu era a Barbie que eu mais gostava. É. Mas eu não brincava muito, assim, né? E depois, na época da adolescência, e por eu ter
ser branca, loira, também de olhos claros, Sim. magra também. Então, Uhum. as pessoas acabavam me chamando de Barbie, mas não como um elogio, Sim, sabe? Como sim, mais uma maneira assim depreciativa de sim. muito como aquela coisa, aquele estereótipo da loira Da burra legalmente ou loura lá. É, patricinha, você não sim, consegue estudar, você não consegue trabalhar, você não é sim, ninguém, você precisa de alguém te bancando. sim. Então, hoje, quando alguém vem e chama de Barbie, assim, me dá arrepios, Te dá assim, é um arrepios. horror, sabe? Assim, a pessoa já cai no meu conceito 200%. E Aham, agora, eu saí esse final de semana, tá todo mundo chamando de Barbie, né? Tipo, eu vou lá, as pessoas que querem vender alguma coisa, aham. sabe, assim, na praia, que às vezes aparece querendo vender bombom, vendendo Sim. alfajor, alguma coisa, e chega um oi Barbie, e ai, aquilo me irrita, Ai, que assim, né? Então, preguiça. a minha relação, assim, não foi muito. Cheguei a ficar, assim, com raiva, sabe? Mas gostei muito do filme mesmo assim. Até mesmo É. porque foram muitas mulheres envolvidas nesse filme, Sim, né? E eu sim. acho isso incrível. A gente tem uma diretora que é Uhum, jovem, uhum. né? Não é uma mulher extremamente madura, assim, que a gente vê com Com 60 anos, 60, ela tem né? 39 anos, é. 39, então uma É. mulher jovem topar fazer um filme desse, que tem, Uhum. né, como a gente está falando aqui, tanto estereótipo por trás, e ela Sim, topar fazer esse filme. é, E o filme, né, ser assim, recorde de pré-venda no Brasil, é. o melhor lançamento do ano. Uhum, E aí, a gente, enquanto mulher, vê isso, é, pô, uma mulher conseguiu é. fazer, porque foi a primeira vez na história que uma mulher produziu um filme e o filme teve tanta ascensão assim. Exatamente. Aham. E aí eu acho que isso para nós mulheres é extremamente importante, Uhum. porque a gente tem, né, essa coisa de se rebaixar, assim, né, Tem, diante da cultura, da sim, sociedade. Então, às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, não sim, necessariamente de fazer grandes feitos, mas às sim. vezes de uma coisa, Uma né? síndrome de impostora, né? A mulher tem muito mais do que o Exatamente, homem. É, sim, as mulheres têm muito mais do exatamente. que o homem, sim. E aí, isso para mim, assim, brilhou meu olho de uma forma, porque, pô, de repente é uma mulher que foi lá e mostrou, não, nós também conseguimos fazer isso, É. né? E Uhum, aí, eu até me lembro de um TED Talk da Chimamanda, que ela uhum. fala, né, do problema da história única. Que é assim, se de repente a gente fica vendo só homens, só filmes de sucesso produzido por homens, Homens, é uma história, né? É é. um problema realmente, porque aí a gente É. começa a realmente sentir, tá, mas as mulheres não conseguem, as mulheres, né? Nós É, mulheres é. não somos capazes. Então, quando a gente vê um exemplo assim, para mim isso é incrível, isso é fantástico. Uhum, E também não é acho. só a diretora, né? A Barbie, eu não sabia disso. Eu achei incrível aparecer isso no filme, que ela foi criada por uma mulher, né? Sim, ela foi criada por uma mulher, chama Ruth Handler. É, bom, inclusive para quem vê o filme no final, vou falar, não deixa lá. E a Ruth é de 1900 e, sei lá, 1950, alguma coisa assim. Ela tinha a empresa, que eu acho que virou a Mattel depois com o marido dela, e ela tinha ido na Alemanha e ela descobriu uma boneca lá, que era uma boneca meio criada para adultos, então era uma boneca mais objetificada, digamos assim. E que ela trouxe para cá, porque ela pensou na filha dela, que a filha dela chamava Bárbara, e aí, Isso eu achei incrível também. e Que aí ela Barbie pegou, vem de vem de Bárbara. Bárbara, e aí ela trouxe a boneca para cá, mexeu nela, obviamente, fez ela mudar ali algumas coisas, e pensando nessa coisa do trocar de roupa, né? Na bonequinha ali que eu vou toda hora trocar de roupa. Sim. E aí é legal também que depois, com essa onda do filme, a gente descobriu também que a mulher que faz. É uma mulher também que faz as roupinhas o figurino da Barbie, boneca, né? Exatamente, Que é a Carol Spencer. E eu é. achei incrível a história dela, né? Ela fez design de moda, viu um anúncio no jornal da Mattel, que estavam Uhum. procurando pessoas para fazer. Teve lá uma espécie
de concurso. Uhum. E aí ela passou e ela ficou 35 anos vestindo a boneca. Eu achei isso sensacional. Ela ficou de 63 a 98 vestindo a Barbie. Gente, que sensacional. E ela pegava inspiração das passarelas, ela pegava inspiração da cultura pop e ela conseguia transformar essas inspirações de uma maneira que fosse acessível ao universo infantil. Sim. E a gente amava mesmo, A gente né, amava. as roupinhas. Sim. E eu achei isso assim incrível. Então são 3 mulheres aí que vêm, né, nessa história mostrar pra gente a nossa força, a nossa capacidade. Eu acho isso muito legal, né? Incrível. Fora todas as atrizes, né, que estão no filme, que são atrizes muito legais, muito. Eu acho que tem uma até que é trans, uma delas é uma atriz trans. A gente não vê, a gente vê vários raças, então tem isso lá também, né? Uma diversidade, uma pluralidade, que é o que a gente vê no dia a dia, né? E que muitas vezes não é retratado no cinema. Exatamente. E eu acho que isso é uma forma da Mattel pegar e falar assim, nossa, eu tô me redimindo, né? De uma certa forma, por ter tanto tempo só produzido uma Barbie branca, loura, né? E alta. Apesar de que, Mari, quando a gente vai olhar assim, um pouco mais no fundo, né? Eu não sei se você viu notícias falando que eles começaram a diversificar os corpos, porque agora tem as Barbies bonecas de diferentes corpos, né? Tem. Quando a venda despencou. Começou a cair, não, isso é fato. História, Então, assim, também é uma coisa que... A mesma história da Vitória... Do filme. Foi da Victoria's Secret, aquele desfile, né? Que a Victoria's Secret faz todo ano. É verdade. A mesma coisa, a galera caiu em cima falando, olha, vocês não vão mudar não? Vocês não vão mudar não? Então não vai ter mais, né? Nós não vamos mais. E aí, realmente, caiu a quantidade de gente vendo, e né, das Angels e não sei o quê, e aí resolveram, não, então no próximo a gente vai mudar. Demoraram. Eu até entendo, tudo bem, né? Às vezes as pessoas querem martelar aquilo por mais tempo porque estava dando certo, e obviamente não foi. Mas continuou caindo, mesmo colocando, já tem. Eu vou muito com as meninas em loja de criança, né? De brinquedo, e vejo que já tem já tem pelo menos há uns 10 anos, não, menos, 6 anos, desde que a Bia nasceu, eu acredito que já tenha Barbie plus size, Barbie negra, Barbie asiática, Barbie com cadeira de rodas, eu já vi. Isso eu acho muito legal. Então, assim, tem, tá? Já tem provavelmente aí uns 6 anos, mas 6 anos atrás, a gente fala de 2017, né? A gente já tá nessa onda, já faz mais tempo do que isso, né? Então demorou um pouquinho para cair a ficha. Né, obviamente, não tem ninguém querendo passar a mão na cabeça da Mattel aqui, né, a gente gostou do filme, na verdade a gente gostou do filme, e a gente tem que pensar que o filme chamaram a Greta Gerwig não só para dirigir, mas para co-escrever, então ela escreveu o filme junto, porque senão não ia ter saído o que saiu, você pode saber que não. Né? Então a escolha deles foi muito boa na pessoa que eles chamaram, porque eles sabiam que eles queriam fazer uma outra forma, mas de qualquer forma para estamos aqui com blusinha escrito Barbie, de rosinha, nananã, sei lá se aumentou as vendas ou não, mas com certeza o marketing do filme, como a gente falou no início aqui do podcast, o marketing do filme foi avassalador, assim, as roupas que ela estava indo, e isso obviamente foi uma estratégia juntamente, provavelmente, com a Greta também, que caminhou junto e falou, ok, né, vamos colocar a Margot Robbie com todos que faz a Barbie estereotipada, vamos colocar, que é a principal, né, digamos assim, vamos colocar ela lá, cada dia com uma roupa que foi usada, existiu da Barbie, o stylist, né, que fez as roupas em parceria com as marcas e tal, que fizeram as roupas para ela, toda hora postava a roupinha da Barbie, na Barbie, ela vestindo a roupa, para chamar a atenção da gente mesmo, e eu, né, a gente que trabalha com moda, eu fiquei encantada, eu falei, caraca. Sim, a gente foi à loucura. E então foi um pouco isso. Isso que você falou, né, deles mostrarem a roupa, e a boneca, né, foi criada para a filha dela. Isso. Para ela fazer essa troca de roupa na boneca, a gente pode pensar o quanto na nossa infância era lúdico brincar com roupa, lúdico. Né? Sim. Que a gente criava, né? A gente trocava, a gente
gostava de vestir a Gostava. boneca ou de É, pegar as roupas é, da mãe e se vestir, né? é. E aí, eu, assim, fico às vezes me perguntando por que que a gente perdeu isso, né? Esse lado lúdico, porque hoje Quando a muita gente virou gente, adulta, sim. é, a gente tem dificuldade, né, de se vestir. Sim, A gente vê isso com as nossas clientes, né? Quem vem sim, para a a grande consultoria maioria. muitas vezes fala, eu tenho muita roupa, Sim, mas eu sinto que eu não tenho roupa. é, Né? Eu não sei combinar, eu não sei combinar a cor, eu não sei vestir. E exatamente. na infância a gente tinha muito isso da criação, a gente não se preocupava muito se ia É, combinar, se não ia combinar, a gente é, testava, a gente experimentava e a gente foi é. perdendo isso, né? Sim, foi perdendo, com Então eu certeza. acho interessante a gente se perguntar, né? Se você aí que está nos ouvindo está passando por isso, né? Às vezes se questionar onde foi que você perdeu, né? É, Essa diversão aí de se é, vestir. é, Né? E o que a gente precisa fazer para trazer mais alegria para esse vestir, né? A consultoria de exatamente. estilo pode ser uma resposta, Sim, né? pode Para te ajudar, com descobrir o certeza. estilo, para Sim, você se sentir mais segura, é. mas é interessante a gente ver que a boneca nos ajudou isso, né? A Ah, eu trazer esse acho. lado lúdico, assim, para pro Sim, vestir. E a gente sim. pode resgatar isso. E eu acho que a onda agora está até nesse sentido, né? É, Porque eu a acho gente que sim. está na onda rosa, É, né? De resgatar também o rosa, que é. é algo que muitas vezes A ficou, né? deixou porque fica como parecendo infantil, né? E aí vamos falar um pouquinho então do rosa aqui. Para quem não Vai. sabe, né? Eu estudei história, eu fiz um curso de história da moda aqui na FAP com o professor João Braga, que é maravilhoso, sensacional esse curso dele. E ele fala, dentre outras várias coisas que eu aprendi, que o rosa ele veio da ele era usado primeiro para os homens e não para as mulheres. Então, lá na época dos reis, lá em século XV, mais ou menos, 1500, 1600, os reis usavam muito rosa porque falavam que vinha do vermelho, mas era uma cor mais calma, né? Uma cor menos vibrante do que o vermelho, talvez, mas que é uma cor que o vermelho lembra sangue, ainda era uma cor muito viril, digamos assim, né? Então então eram os reis usavam muito rosa, os homens no geral usavam muito rosa. Em algum momento ali no século 1800, 1900, no final de 1800 e início de 1900, o rosa eles precisam definir, na verdade, né? Como é que era, Flávia? Eles precisam definir, eles começam a definir um pouco mais. Ah, não foi depois, né? Foi mais para frente agora, perto de 1900 alguma coisa, eles começam a saber, porque tem ultrassom, e começam a descobrir o sexo e começam a definir que o rosa ia ficar para as meninas e o azul ia ficar para os meninos. Sei lá por que resolveram isso em algum momento. E aí ficou essa coisa, né, dessa briga do tipo, não usa rosa, menina não usa azul, blá blá blá, e por aí vai. Eu acho que hoje já caiu um pouco por terra isso, né? Não tem mais essa coisa. Mas eu acho que o rosa me lembra uma coisa muito lúdica hoje em dia, né? A Barbie trouxe o rosa, as outras pessoas agregaram rosa, até os punks já tiveram rosa na história deles e tal, um rosa pink. Então eu acho que hoje em dia, para mim, o rosa na verdade, rosa para mim eu gostei. Não acho que é todo mundo que tem que gostar de rosa. Não acho que é todo mundo que fica bem de rosa, se a gente for falar de análise de coloração pessoal. Mas eu acho que dá para e aí eu acho que essa tendência que está ocorrendo, né, na verdade, o Barbiecore, que é todo mundo usando pink por causa do filme da Barbie, veio e está aí bombando e tal. É o que eu falei, se não cabe na sua. É uma tendência. Se não cabe no seu armário, se não cabe no seu estilo, não use, não compre. Né? Vamos usar o que realmente funciona para o seu estilo, porque senão é mais uma coisa desperdiçada e mais um dinheiro jogado fora. Porque você vai usar agora, enquanto está rolando, daqui a pouco vai ficar parado no armário. Eu não, gente. Eu já falei isso esses dias nos meus stories. Que metade da minha coisa de camisetas, metade da minha gaveta de camisetas é rosa. Então eu sempre gostei de rosa. Rosa para mim é uma cor chave para o meu armário, assim, é quase um básico, sabe? E me conta, você nunca teve essa preocupação, assim, porque o rosa, ele pode ser muitas vezes associado a uma delicadeza, e que aí vem esse estigma que a gente estava comentando antes de você não é capaz. É, Porque mas assim, então,
Fala. Não, pode falar. Não, ele tem esse lado mais, digamos, inocente, talvez. Mas eu acho que depende muito do estilo de cada um. E aí é que eu acho que nós como consultoras de estilo, a gente já entende isso melhor e a gente já consegue colocar isso no nosso armário sem a gente parecer. Se eu quiser parecer, então, por exemplo, né, inocente, com mais arzinhos de menina, eu posso parecer, mas com o resto das roupas que eu coloco, o meu rosa nunca tá com esse ar. Nunca. É Isso é incrível isso. muito incrível. Mas isso sempre foi assim? Intuitivamente para Não, você? não, não, não. Depois que você começou a estudar a Depois que eu consultoria, que isso comecei a ficou estudar mais consultoria, isso claro. ficou mais claro. Sim. Porque É, eu senão eu não. também tinha uma tendência a achar que o rosa ia me deixar bobinha e tal. Mas olha só, eu uso acessórios muito pesados, eu Sim, uso. A minha parte de baixo, no geral, são partes de alfaiataria, que vão ser mais pesadas, vai ser peso, mas vai ter um caimento pesado, vai ter um corte diferente, uma modelagem diferente. Então, nada disso me deixa com ar de menininha. Porque eu não tô aqui cheia de babado, que também não faz parte do meu estilo. Eu não tô aqui com sainha rodada, porque não faz parte do meu estilo. Então, tudo que tá aqui tá equilibrado para que eu não fique com esse ar de menina. Né? Então sim. eu sempre vou ter um ar mais urbano, mais cool, mais diferente, que para mim, por mais que eu trago rosa, escrito Barbie ainda por cima, tô com blusa agora, né? Escrito Barbie, e que o dia que eu fui no cinema, eu fui com uma calça, que parece uma saia, mas é uma calça, com um corte super diferente de alfaiataria. E não acho, e tênis, e eu não acho de jeito nenhum que ficou com ar Mas é de isso que você menina. falou, né? É a gente trazer para o nosso estilo uma cor que a gente gosta, que muitas É, vezes está associado, né, a uma delicadeza, a algo sim, mais é, delicado mesmo. sim, E mesclar isso com elementos que também são do estilo e que trazem uma força maior, um peso é, maior, como é a questão do teu colar agora, e equilibrar isso. E uhum, aí, essa onda rosa que a Barbie traz, eu tô achando fantástico também, porque eu fico pensando, quantas mulheres que não conhecem a metodologia da consultoria, que não sabem, né, como equilibrar, que gostam do rosa e deixaram de usar o rosa uhum, por, por não quererem estarem associadas a é, esse estigma que a gente sabe que é, tem na nossa sociedade. E exatamente. aí eu vejo que essa As onda mãos. rosa faz com que a gente fale mais sobre isso, né? Sobre esse assunto, Sim, com e certeza. que eu espero assim que quem gosta do rosa consiga resgatar isso, né, no seu Eu acho vestir. também, porque eu acho tão legal. E na verdade, eu sou uma pessoa que me visto muito, né, muito lúdico, mas ao mesmo tempo é o que eu falei, eu consigo trazer ainda uma coisa mais sóbria, mais pesada, por Sim, causa do que eu contraponho com o lúdico. E isso vem até às vezes eu falo assim, a pessoa fala assim, nossa, mas não acho. Eu falei, não, tudo bem, você nunca me viu usando a camiseta que eu tenho do Rugrats, né, dos anjinhos, mas assim, às vezes eu passo um glitter no olho que é super brilhante, isso para mim é lúdico, né? sim, Mas isso cabe no meu estilo com o que eu resgatei da minha adolescência, da minha infância, e faz sentido para mim hoje. Mesmo, mas ainda assim eu consigo equilibrar exatamente com meus acessórios, com a parte de baixo, com o tênis, sapatilha mais. Eu não vou usar coisas que para mim são muito femininas, né, que a gente hoje em dia fala que seriam muito femininas, mas que eu acho que a gente consegue equilibrar, eu consigo equilibrar mais os pratinhos de fazer essa coisa de um despojado com o mais arrumado e não ser inocente demais, não estar com essa carinha inocente demais, ou enfim, feminina demais, né, romântica demais, talvez seja a palavra ali, não é muito a minha cara. É claro que se a pessoa realmente tiver isso nela e ela gostar de ser mais romântica, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que entender também que essa leitura da pessoa mais romântica, com mais babado, sainha rodada, rosinhas e tons clarinhos, talvez seja uma pessoa mais frágil, talvez seja uma pessoa mais inocente e tal. Então, é claro, e isso a consultoria de estilo ajuda, mas às vezes a pessoa é desse jeito e ela não tem que não ser, né? Esse aqui é o meu ponto. exatamente. Se ela é assim também Exatamente. não tem problema. Mas o que eu fico com medo é isso, assim. Assim veio o tie-dye, a galera comprou uma leva de coisas, meu Deus, saíram comprando, de repente em 6 meses aquilo tinha acabado. Qualquer tendência, como a gente já falou aqui antes, né? É bom você saber do seu estilo, você saber do que tá
para ver se o rosa vai entrar e vai dar certo. O rosa é a tendência do momento, o rosa vai dar certo. A única coisa que eu comprei foi essa, porque eu já tenho milhões de coisas rosa, não precisava nem comprar mais uma, eu queria uma escrito Barbie. Mas, Sim. mas é isso, assim, eu queria escrever Barbie aqui também para sair um pouco da caixinha da Barbie estereotipada, do tipo assim, eu também posso ser Barbie, peraí, entendeu? Que no filme, inclusive, traz isso, né? Isso eu achei uma Traz. A sacada Barbie pode ser muito qualquer um, legal, muito né? legal. É. Todas as mulheres podem ser Barbie. Isso Sim. isso é incrível. É. E essa questão do estilo é muito legal, porque cada uma. E a gente viu isso realmente no cinema, né? Tava todo mundo com a mesma cor, Sim. mas usando de maneiras De maneiras diferentes, né? diferentes, exatamente. Então você tem essa questão do lúdico muito forte, que eu babo, mas eu babo olhando para você e sei que é a tua cara, eu não consigo te imaginar diferente. Isso É. é estilo, né? Quando a gente É. vê assim, não, aquilo é a pessoa. É a pessoa. É. E eu acho muito lindo, mas eu sei que eu não consigo colocar isso em mim, né? Sim, sim. Porque eu não tenho isso, né? É. Então, para mim, antes de eu estudar a consultoria, eu usava rosa mais bebê, Uhum. mas eu não me sentia bem, sabe assim, Bem. quando falta algo, eu não me sentia segura. Ah, sim. E aí eu descobri que o pink, para mim, é o que faz mais sentido, e ainda Uhum. assim eu tenho que combinar o pink com elementos que trazem também um pouco mais de Sim, traz o força, seu né? estilo, sim, claro. É, É. porque a força para o meu estilo e até algo mais sensual, ele é importante, ele Ele é precisa estar importante, sim. presente. Sim. Mas eu gosto da cor pink, então eu Ah, legal. trago ela dessa forma. De todos E os é tons de isso. rosa. Então, eu tenho rosa clarinho, eu tenho rosa mais escuro. Eu prefiro rosa pink, porque eu acho que para o meu contraste é melhor o pink. Né, eu, como né, faço muita análise de cor nos meus clientes, o meu é inverno brilhante, eu sei que o pink fica melhor em mim do que o rosa claro, porque para mim eu não sou tão clara assim, eu tenho um contraste muito alto, que é diferente de você. E que é isso que a gente fala com os nossos clientes. Você fica bem com esse rosa claro, mas se você não se sente segura, se para a sua personalidade você precisa passar uma coisa mais forte, obviamente que você vai forte. E tudo bem, né? E tudo bem, é isso. É. E eu acho que essa é a brincadeira, é isso, que quando a gente descobre é que torna o vestir gostoso, né? Gostoso. E é muito legal ver isso no filme, né? Porque ela, toda hora que ela vai fazer uma coisa diferente, ela troca de roupa. Né? Eu vou Verdade. na praia, pá, troca de roupa. Eu vou no café com as amigas, pá, troca de roupa. Eu vou. É muito legal. Tipo assim, qualquer mínima coisa, ela tá trocando de roupa. E aparecem looks maravilhosos, sensacionais. É muito legal. E aparecem uns looks antigos, né? Tem uma hora que tem no filme que tem uma hora que ele tá jogando as roupas, assim, que aparece e a roupa para e fala Barbie não sei o que, roupa tal. E é muito legal isso para quem lembra, que aí eu acho que ainda são roupas mais antigas do que a gente, né? Acho que são já ali de 1960, quando ela foi criada, as primeiras roupas ali. Mas o filme tem umas sacadas muito interessantes, ele é muito interessante. Tem uma estética muito legal, né? Porque Estética. a Barbilândia, né? Barbiland, em contraste com o mundo real, que é muito cinza, né? A Barbilândia tá lá toda colorida, cheia de rosas e coresinhas vibrantes e lindas e maravilhosas, e as casas, enfim, é muito legal. Então, recomendamos, né? Acho que. E você até tinha comentado, né, Mari? A gente recomenda não só para as mulheres, mas também para os homens. Então, você aí leve seu companheiro para assistir, porque é importante também, né? A gente mostrar esse universo para todo mundo, né? O filme acho que mostra ali várias camadas de várias discussões sociais que estão em pauta hoje, mas é o que você falou, né? Traz de uma maneira mais engraçada, divertida, mas que ainda assim gera bastante reflexão. E a gente viu muito homem indo no cinema e muito homem indo de rosa, né? E aí o povo fala assim, mas só são homossexuais. Não, gente, não são só homossexuais, não. Eu vi muito casal, e o casal tava de rosa, o homem também tava de rosa, eu achei muito legal, assim mesmo, de ver como que hoje é mais a gênero rosa também, né? Antigamente, acho que em 1980, quando eu nasci, era muito do tipo assim, menina vai usar rosinha, vai usar rosinha, vai usar rosinha, e eu acho que isso hoje já deu uma, né? Sim, Calma. eu acho isso que até é importante a gente falar que, diferente do que a gente aprendeu, roupa não tem gênero.
É, A gente, tanto é que eu e a Mari, a gente tem um caso de que a gente comprou na compra, seção sim, que é masculina. destinada aos homens, né? Seção Sim, masculina. é, Eu tava esse final de semana com uma jaqueta que é grandona e que é uma jaqueta masculina, mas sim, que para mim, tá 10. Eu consigo compor looks incríveis com ela. sim. E da mesma forma, tive um cliente que não se encontrava nas roupas masculinas e quando ele foi para a seção feminina, ele mandou uma mensagem dizendo: "Me achei. Que Eu nunca legal, me senti tão bem comprando roupa". que Então, legal. se a gente tira esses rótulos, né, acho que a gente consegue aí ter mais opções, né? É, A gente consegue ver a moda de uma maneira mais ampla, mais plural, sem é, tanto estereótipo e rótulo. E eu com acho que isso certeza. também é bem importante. Uhum. Eu comprei também. O que eu já comprei? Eu compro muita camiseta, porque às vezes eu acho que as estampas são mais legais. Eu acho que a gente acha né, na seção masculina mais roupa de algodão, algodão, e não algodão com poliéster. E algodão com poliéster tem uma tendência, especialmente em camiseta da bolinha. Então eu às vezes vou lá comprar e acho. A última vez eu comprei na Zara uma calça que também era de veludo, mas feita só de algodão. Tenho certeza que se fosse na feminina ia ter poliéster junto. E eu não sei se eu ia gostar tanto assim, não sei se ela ia durar ou se ela vai durar tanto assim, né? Acho que quando, querendo ou não, algodão não é a mil maravilhas, não estou falando disso, mas estou falando que poliéster tem essa questão de, dependendo do tecido, ele dá a bolinha, é muito chato isso. Então, eu acho que vale a pena Sim. as pessoas. A gente começar a ter outro olhar mesmo, né? Esse olhar mais amplo, de tipo, cara, por que eu não posso olhar lá? Por que eu não posso comprar lá? Vamos lá. Né? A Zara tem uns casacos masculinos sensacionais. Assim, outro dia eu olhei e falei, gente, eu quero todos. E Eu você amei. é uma pessoa também que compra na seção infantil, não é? Você Compro não tem um também. casaco maravilhoso que Queria você ser comprou na pequenininha para seção? poder caber as roupas também, mas eu comprei já. Eu comprei uma jaqueta brilhante na CIA de 16 anos que coube em mim. E ela fecha, hein, gente? Achei que ela fecha. Mas eu compro muito tênis, especialmente na Zara Kids, eu compro muito tênis. Eu comprei uma bota esses dias também. E aí a gente ainda tem que pensar mais uma coisa, gente. Na Zara Kids ela é mais barata do que a Zara normal. Então a mesma bota na Zara normal ia custar mais, certeza absoluta. Então eu acho que vale sempre dar uma olhada, gente. Olhem, abram seus olhares. É É, isso. E né, eu acho que o filme tem que expandir. vem mesmo para isso, né? Para É, a gente abrir o olhar. eu acho E a, também. ge- e a gente poderia passar aqui horas e horas falando, né? 3 episódios inteiros Sim, sobre esse filme de tantos paralelos que a gente pode fazer com a com nossa certeza. área, né? Para ajudar Uhum. vocês a terem mais leveza aí no vestir. É. Mas você quer comentar mais alguma Não, coisa? eu O quero filme falar um te... pouquinho da questão do discurso feminista mesmo, do patriarcado no filme, que eu acho que é o que permeia, e eu acho que por isso que é complexo de levar crianças, porque dependendo da idade a criança não está ainda ligada nisso, ela não entende, ou ela não vai entender, ou ela vai achar o filme chato. Eu cheguei a mostrar para minha mais nova, né, que tem 6 anos, é muito nova, o trailer, e ela falou, não quero ver. Mesmo ela vendo a parte do Barbie que era legal, que era ali divertido, colorido, etc., na hora que ela viu a outra parte, ela falou, não quero. Aí eu falei, então tá bom. Mas Que a Bia amor! também é a criança que gosta de brincar mais com Pokémon, mais brincadeira de menino, enfim. Então acaba que eu imaginei que para ela não ia rolar. Mas aí depois que eu li um pouco mais sobre o filme e vi o trailer, né, e li um pouco do filme, eu falei, realmente acho que não é para menor de 12 anos mesmo. Eu acho que tem esses traços, né, Então, o que acontece, né? O mundo, dando uma sintetizada aqui no filme, para quem quiser saber, o filme começa com a Barbilândia, né? Barbiland lá, todas as Barbies lá e tal, e elas são super amigas, e elas fazem tudo para elas, e o Ken é rejeitado, né? Como se fosse a terceira, a quarta, a quinta coisa a se fazer. E ele é apaixonado pela Barbie, né, o Ken, que mostra o principal, que é o Ryan Gosling, é apaixonado pela Barbie estereotipada, que é a Margot Robbie, e ele fica tentando de todo jeito, né, ir pra casa dela, dormir, não sei o que, e ela fala, não dá, todo dia ela fala, todo dia tem festa do pijama, a festa do pijama é com as amigas, são com as outras Barbies, e aí ela vai e faz a festa do pijama, e aí, por algum motivo, ela começa a pensar, né, o pé dela baixa, né? Porque o pezinho dela começa inclinadinho, né? Igual a maioria das Barbies antigamente eram, porque todos usavam salto, e aí o pé dela baixa pro chão.
E ela fala, aí um monte de coisa começa a dar errado, o banho fica frio, etc e tal, e aí ela fala que apareceu celulite, aí as Barbies falam, então você tem que ir para o mundo real para descobrir quem é que está fazendo isso com você, que provavelmente uma mãe, uma pessoa, uma mulher que tem uma Barbie e que está sofrendo alguma coisa. Então vai lá ver o que acontece. E aí ela sai e vai para o mundo real, e o Ken entra no carro com ela, escondido, e enfim, vai com ela. E no momento que eles já entram no mundo real, eles são os dois de patins, assim, no meio de Malibu, sei lá onde, na Califórnia, e ela já começa a sentir a opressão dos olhares, né, para ela, né, os olhares masculinos e os femininos também, do tipo assim, que roupa é essa que você tá vestida, toda colorida, o que é isso? E ele acha maravilhoso, porque tá todo mundo olhando para ele. Ela já acha opressão, porque tá todo mundo olhando para ela, né? Então já vem essa coisa do machismo, do olhar da mulher como um objeto e tal. E aí, enfim, desenrola um monte de coisa. E aí, a partir daí, começa a se trazer essa coisa do patriarcado. Então, quem acha que é maravilhoso isso, então, eu posso tudo nesse mundo, nossa, que mundo maravilhoso. Então, eu vou levar isso lá para Barbilândia. E como ela fica mais tempo no mundo real e demora a voltar para Barbilândia, ele faz a Barbilândia uma Kenlândia. Isso foi uma tirada muito legal. Foi muito legal. E a Kenlândia é aquela coisa, né, gente? Assim. O mais engraçado é que, sei lá, ele gosta de cavalos, ele acha que gostar de cavalos é uma coisa muito masculina e que aí ele pode tudo. Enfim, é muito engraçado. É muito engraçado. E aí que eu acho que vem em algum momento aí vem as danças dele, é sempre do Ken, né? As duas danças são do Sen, né? São. E aí, para quem não sabe, o filme tem várias pegadas, assim, de outros filmes, né? Que ela pegou o início é de um filme, a coisa do dançar, eu acho que tem meio do Singing in the Rain, do Dançando na Chuva. Então, ela vai pegando várias referências de outros filmes e joga no filme da Barbie, que para quem conhece e é cinéfilo e gosta muito, é muito legal de ver também. Então, assim, não vou contar o final da história, mas, né, obviamente, é um filme que é muito interessante, que faz a gente parar para pensar. Eu não acho que a proposta dele é ser do tipo, meu Deus, o filme que vai, né, quebrar o patriarcado. Não, gente, não tem nada disso. Ele toca em algumas questões e ele traz isso constantemente no filme, né? Mas é um filme para você se divertir. Acho que, né, nós mulheres, acho que, cara, 2 anos de pandemia, tinha muito tempo que eu não ia num filme, e que não é um filme só de rir, não é só uma comédia, não é só uma comédia boba, né? É um filme que tem um sarcasmo ali, né, por trás, né? Então, que é muito interessante. Eu achei muito legal, eu indico para todo mundo. Já combinei com outra amiga de ver com ela de novo, para ver o que eu perdi. De novo eu também. Porque é muito detalhe que uma muito vez... Detalhe. E até mesmo que a gente vai na primeira vez com, né, muito alvoroçada, assim, com muita expectativa, e isso, né, atrapalha um pouco de encontrar as nuances. Com então, certeza. Também quero... Pena que a gente não mora na mesma cidade. Pois é. A gente iria juntos, com certeza. Com certeza. Mas tem uma parte lá do filme, né, que é assim, o resgate depois das mulheres. Sim. E são as próprias mulheres que resgatam umas outras num diálogo individual. Sim, isso é muito legal também. E eu acho isso muito incrível, porque eu vejo a nossa profissão muito assim, né? A gente ajuda as mulheres a falar, não, isso aqui é seu estilo, Verdade. isso aqui funciona para você, não precisa ter medo, sabe, assim, de afirmar realmente, você pode sair vestida assim, você pode. E aí essa mulher passa a se vestir com o seu estilo e na rua outra mulher vai ver ela e vai falar, nossa, mas ela tá vestida assim, então também posso, e fica assim meio que uma corrente do bem realmente de todo. E por isso que eu acho tão incrível a nossa profissão também. Eu tem também. Tudo a ver com isso que eles mostram lá no filme. Já vai, a criança tá aqui. Mas é isso, né, Flávia? Tinha mais alguma coisa pra gente falar? Não, acho que a gente falou aí de vários assuntos bem importantes. E foi muito bom. Também adorei. Poderíamos passar horas aqui, né? Falando. Eu acho, porque tem muita coisa. A gente se mandou muita coisa uma para outra, né? Mandamos stories, reels de pessoas que estavam falando sobre isso, artigos e tal. Foi muito legal ver isso. Eu acho que
enfim, que fluiu, que foi muito bom, que daria com certeza para ter muito mais, daria para ter muito mais aspectos diferentes para a gente falar aqui, mas acho que a gente conseguiu fazer um apanhado para quem não tinha, para quem não ouviu falar um pouco sobre Barbie ainda, ou ouviu, mas não ouviu muita coisa. Acho que a gente trouxe questão de história. E Barbie vai chegar, acho que a 1 bilhão de views, né? Agora Isso é muito incrível. Nesse final de semana. Bem isso legal. É muito, muito, muito incrível. Muito. Até por ser uma diretora mulher, né? Que é o que a gente falou. Exatamente. E eu acho que é por isso que foi o nosso episódio mais longo. Ai, a gente aqui do podcast, né? Então a gente pede desculpas aí que a gente hoje falou bastante, mas a gente espera que vocês 50 minutos, hein, gente? Espero que vocês consigam ver e gostar. Manda pra gente, então, se vocês tiverem alguma dúvida, Manda pra quiser gente bater também papo como sobre foi isso. a Se vocês de vocês foram. com a boneca. Legal, também, isso. Né? Que a gente vai adorar saber. Manda mesmo. Pode ser, então, pelo Insta da Flá, que é Flávia Panazzolo, com 2 Es, ou o meu, que é Mari Jorge Estilo, Mari Jorge ponto estilo, meu Deus, estou errando tudo. Ou pelo nosso e-mail, que é... a gente pode flama@gmail.com. Tá bom? Manda aí pra gente, a gente vai adorar. Foi um prazer estar com vocês de novo. E semana que vem tem mais, hein? Inclusive, a gente pode fazer uma enquete para ver sobre o que as pessoas estão querendo ouvir, para a gente poder falar também. Tá bom? Vamos fazer sim. Obrigada, então, tá bom. Um beijo. Obrigada, beijo, tchau. Tchau.